Boa noite para todos. Deus abençoe a sua vida, sua família. Guarde o seu coração. Quero falar de um assunto que é muito peculiar no meio das pessoas, entre nós. Existe um ditado popular que as pessoas falam que quem não tem medo, vamos dizer assim, se arromba, né? Mais fácil. Dizer, vamos levar essa linguagem, né? Quem não tem medo se arromba mais fácil. Quem tem medo consegue livrar de muitas coisas. O medo, ele nos livra de muita coisa. E se a gente for raciocinar, por exemplo, a pessoa que tem medo de água, de um rio, por exemplo, dificilmente, de uma forma natural, dificilmente ela vai morrer afogada, né? Não sei, um barco virando ou uma coisa assim, mas dificilmente ela morre afogada, porque ela não vai entrar, né? Já aquele que não tem medo, ele mergulha, ele vai em lugares que não é aconselhável ele ir e ele acaba ali perdendo a sua vida ali, ou sofrendo danos ali, né, devido à coragem, não, o não medo, né, da água. A nossa vida, ela é feita assim. A gente tem que interpretar as coisas de uma forma, vamos dizer assim, espiritual, porque nem tudo você pode fazer e nem tudo você pode deixar de fazer. Se é que você me entende. Nem tudo você pode fazer, nem tudo você pode deixar de fazer. Existem situações que se você fizer, por exemplo, você vai se arrombar, né? Para não falar outra palavra, né? Você vai acabar tendo prejuízo, vamos, vamos, vamos colocar assim, de uma forma irreversível, né? Como a perca da própria vida. Mas existem situações também que você tem que ter coragem para enfrentar, né? Você tem que ter coragem para enfrentar. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco, nesse mundo aqui, e bendito foram aqueles que teve a oportunidade de estar com ele presencialmente, né? E muitos não aproveitaram a oportunidade de estar com o Filho de Deus. Esse enfrentou muitas adversidades, enfrentou muitas coisas. Esse foi corajoso e certamente no seu período do qual ele esteve aqui, certamente ele foi assim indargado, né, pelos que estavam ali com ele, né? Mestre, o senhor não pode passar lá de novo, porque lá há pouco o senhor foi quase apredejado, nós não vamos deixar com que isso aconteça com o senhor, não vamos permitir isso. Pedro foi um desses relatores, né, nessa mensagem. E, e lutaram contra ele, tentando inibir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ali, né, confiante que tinha a proteção de Deus, confiante que estava fazendo o que era certo, tinha uma coragem que nada poderia amedrontá-lo, né? Situações nenhuma poderia amedrontar, né? Ameaça nenhuma poderia amedrontar, tanto é que ele voltou novamente, né, na cidade, né, e enfrentou tudo e todos para mostrar
né, para tudo e todos, que ele tinha uma coragem não do homem, mas uma coragem vindo lá do céu, né, da parte celestial. E esse venceu, teve coragem para vencer esses obstáculos, né? É claro que você me pergunta assim, mas pastor, a Bíblia fala que não tentarás o Senhor teu Deus. E realmente nós não podemos também colocar sorte, como diz o ditado aí, né? A reveria, né? Não pode colocar sorte também. Ah, porque eu tenho Deus, porque eu tenho uma unção, porque eu jejum, porque eu vou à igreja, porque eu tomo a Santa Ceia, porque isso, porque aquilo. Então eu tenho um Deus que me protege, que me blinda. Então eu vou, né, vou me jogar porque Deus vai me proteger. Não, não é bagunçado assim. O Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Deus, né, o nosso Senhor, Salvador das nossas almas, o que pagou alto preço por nós, nos comprou, né, por um preço impagável, que foi o sangue dele. Ele, quando foi levado ali ao monte, no livro de Mateus, capítulo 4, diz que quando ele foi levado ali ao monte, pelo Espírito Santo, ele, ele ficou ali em jejum ali, durante 4 dias, né? Perdão, durante 40 dias, né? Durante 40 dias e 40 noites. Ficou ali praticamente só no líquido, mas bem regrado, né? Porque não tinha certamente água suficiente para ele durante esses dias, né? E ele ficou ali 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que depois de jejuar esse tempo todo, ele teve fome. E na hora que ele teve fome, na hora que a carne ela pediu o alimento, ela gritou por socorro, foi a hora que veio o tentador querendo colocar ele em prova, né? Porque viu nele uma coragem, né, de enfrentar os fariseus, né, de enfrentar ali os maiorais, de defender ali o reino de Deus, defender ali a palavra de Deus. Viu a coragem nele, falou, isso aí é fácil, ele é corajoso, né? Agora eu vou tentar ele aqui para ver se ele tem coragem, né, de fazer isso aqui. Olha bem o que diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, né? Para ser tentado. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Deserto é lugar que não tem provisão de nada. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Além do deserto não ser um lugar propício para a gente estar, né? Ainda mais com fome, ele foi ali levado para ser tentado nada menos do que Satanás, né? O diabo, né? Aquele que não tem piedade, não tem apreço por ninguém, né? E o versículo 2 fala assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, né? Tentando buscar em Jesus ali uma coragem que ele tinha. Falei, esse é corajoso, eu vou colocar ele à prova. Se és filho de Deus, manda com que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, não satisfeito com a resposta, né? Como ele é um ser demoníaco e é perseverante naquilo que ele quer, continuou dizendo, né? Então o diabo, né, o levou
o levou à cidade santa, colocou-o sobre, né, o pináculo do templo, quer dizer, o lugar mais alto, né? E a Bíblia fala: e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, né? Aos seus, olha bem, está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito. Satanás pulando ali a palavra de Deus, né? Que te guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha bem, Satanás tornando, investir, não para por aí, ele tem várias outras investidas, né, que ele faz ali, tentando fazer com que o corajoso Jesus Cristo cometesse uma gafe, ou vamos dizer assim, uma, uma atrocidade, né? Cometesse ali um erro, né? Ele pensou assim: ah, esse aí é corajoso demais, então eu vou usar da coragem dele para me beneficiar e arrombar com ele. Essa foi a ideia de Satanás, né? Mas Jesus Cristo, glória a Deus por isso, guiado pelo Espírito Santo, né? Conhecedor da Escritura, conhecedor da palavra de Deus, bem instruído, porque ele era a própria palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne, segundo a Bíblia. Ele é a própria palavra, né? Então ele conhecia toda a escritura ponto a ponto, né? Satanás tentou ali, né, pescar algum benefício enganoso. Ele tentou buscar ali algum benefício ali para colocar em Jesus, aproveitando a fragilidade que o Senhor Jesus estava, né, passando naquele momento, com muita fome, certamente debilitado durante 40 dias e 40 noites, né? Ali a carne já pedindo alimento, ali certamente, a Bíblia não fala, mas certamente ali a carne já estava sentindo dores, né? A cabeça certamente deve que estava doendo, o estômago roncando, né? Falta de nutriente, então ele estava ali muito debilitado mesmo, a ponto ali de gritar e o cérebro dele falar assim: ó, eu estou com fome, né? O corpo falar: ó, estou com fome, não consigo ficar sem comer. E Satanás aproveitou dessa oportunidade e tentou colocar ele em situação horrível e horrenda. Mas o Senhor Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, ele não cedeu, né? Ele não usou a coragem dele nesse sentido. Nesse sentido, ele não usou a coragem dele, porque ele viu que essa coragem não era uma coragem sadia, né? Não era uma coragem que ia trazer resultados positivos para a sua vida, não era uma coragem que ia dar glória a Deus, né? Vamos raciocinar. Não era uma coragem que ia dar glória a Deus. Não era uma coragem que ia fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Não era uma coragem que ia ter o aval, né? Vamos dizer assim, de Deus. Não ia ter a aprovação de Deus. Não ia ter, né, a assinatura do Pai Celestial. Não ia ter. Então, essa coragem, no pensamento de Jesus, ali naquele momento, era mais do que uma burrice, né? Era mais do que uma coisa sem noção. Aquilo que Satanás estava colocando para ele ali era algo sem noção, não tinha noção nenhuma, não tinha nem como, né, executar, porque era algo desprezível, né?
Mas como eu falei anteriormente, existiu situações do qual Jesus Cristo passou, que esse teve coragem para enfrentar. Então, pastor, o que que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que conosco também é a mesma coisa. Se você for pensar, com a gente também é a mesma coisa. Tem situações que você tem que realmente não ter coragem. Você não pode ter coragem ali naquela situação. Não é que você tem medo, porque a palavra de Deus fala que para nós não ter medo, não ter mais, né? Nós não podemos ter medo por coisa alguma. Né? A palavra de Deus fala sobre isso. Eu não posso ter medo, né? Quem crê em Deus não pode ter medo por coisa alguma. Mas não é que você vai ter medo, né? Se é que você está me entendendo. Mas tem situação que você não é que você tem medo, não. Mas tem situação que você tem que analisar que aquela situação ela não vai ser favorável para você. Ela não vai ter uma proteção de Deus, ela não vai ter uma guarita de Deus, uma guarda de Deus. Então é uma proteção que você vai se arrombar, né? Quer dizer, é um investimento, na verdade, que você vai se arrombar. Mas tem situações que talvez seja ainda mais, como se diz assim, ainda vai ser, tem situações que pode ser até mais agravante do que essa, mas Deus está nela. Tem situação que talvez te coloque em xeque-mate, mas Deus fala assim, ó, pode ir, porque eu sou contigo. Pode crer que eu não vou te abandonar. Pode enfrentar, porque eu serei contigo. Não temas, eu sou contigo. Você vai ser tentado, você vai ser enquadrejado, mas não temas, porque eu serei contigo. Não temas, porque eu serei contigo. Então, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ter raciocínio para poder interpretar o que é coragem e quais delas são as verdadeiras, né? Qual delas que são as verdadeiras? Nós não podemos fechar a porta para todo o obstáculo que vem em nossas vidas. Nós não podemos fechar a porta, nós não podemos nos acovardarmos por tudo quanto é que vier na nossa vida, porque senão nós. Aí fica uma pergunta: onde está o teu Deus, né? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu redentor, o teu protetor, o teu blindador? Aonde que ele está? Aonde está aquele que você fala que é o teu protetor? Aonde está o teu protetor? Né? Porque as pessoas falam, né, nas suas orações, o Senhor, tu és o meu protetor, o meu guarda, né? O meu guia. Tu és o meu velador, enfim, né? E é nessa hora que também que a gente tem que entender que aonde está o nosso protetor, aonde está o Senhor Jesus, do qual nós temos fé, aonde que ele está, né? Aonde que ele está? Eu preciso crer que ele está comigo, né? Quando eu, né, direcionado por ele, tomo decisões que talvez a minha carne, talvez pessoas ao meu redor vão falar para mim, olha, se eu fosse você não ia não, porque se eu fosse você não fazia não, porque, né, isso é perigoso, que isso é arriscado, que não sei o que, né? Aí, se eu não tiver com Deus, eu vou cair nessa lábia.
Mas se eu tiver inspirado pelo Espírito Santo, se eu estiver ligado com o Espírito Santo, alinhado com o Espírito Santo, né, eu posso estar lá no deserto. Eu te dou exemplo de vários, né, os dois assim mais bem falados são Sadraque, Medraque e Abidnego, quando esses estavam ali na fornalha e o rei olhou lá, viu quatro lá, né, passeando lá dentro da fornalha. Entendeu? O quarto lá é Jesus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, passeando lá dentro da fornalha. Davi, perdão, Daniel na cova dos leões também. Né? Chegou lá, Daniel, né, os leões lá parecendo gatinho mimados, né? Cheio de cafuné. E saiu de lá ileso também. Entendeu? Naquele momento eles teve coragem, eles acreditaram que diante daquela situação, mesmo a situação sendo botando ele à prova, né, forçando eles a entrar dentro daqueles locais, mas eles acreditavam que o Senhor Jesus estava com eles lá também. O Senhor Jesus estava junto com eles lá também. E assim eles teve coragem para entrar na certeza que nada iria acontecer com eles. Assim também nós temos que usar a nossa coragem. Entendeu? Mas para isso temos que ter fé em Deus. Para isso temos que ter aliança com o Senhor. Temos que estar ligados com Ele. Temos que estar orientado por Ele. Quando você estiver orientado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estiver em você, você estiver no Espírito Santo, você não vai ser apanhado por qualquer coisa não, né? Porque se você não estiver ligado com o Espírito Santo, qualquer barulhinho você fala, nossa, você já fica, né, com medo e você já acha que aquilo vai acontecer. Mas se você está ligado com o Espírito Santo e acontece qualquer coisa, o Espírito Santo acalma o teu coração. E o Espírito Santo vai falar assim, calma, tranquiliza, fica em paz. Que lá vai passar, que lá deixa, que lá é um barulho lá, não preocupa com aquele barulho não, deixa para lá. Não vai mexer com aquilo lá não. Não vai envolver com aquilo lá não, fica, deixa quieto para lá. Entendeu? Se vier te afrontar, vai, porque eu sou contigo. Igual foi com Josué, né? Deus falou para Josué, não, eu não te disse eu, né? Ser forte e corajoso, né? Deus falou ali com Josué. Então Josué, com a força e a coragem que veio de Deus para a vida dele, e a Bíblia fala que ele venceu ali exércitos numerosos, né? Teve unção para falar para o sol, para deter o sol, e o sol parou. Quer dizer, o dia virou a noite virou dia, né? E ele conseguiu dar cabo a todos os seus inimigos, inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque ele teve uma coragem, né, que trouxe resultado para a vida dele. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos das duas partes. Precisamos ter coragem e precisamos ter cautela. Entendeu? Cautela e coragem. Sendo assim, nós vamos com Deus, com a proteção do Senhor, com a direção de Deus, com a blindagem de Deus, com a mão de Deus sobre nossas vidas, nós vamos conseguir sobressair dia após dia. Tá bom? Ó, beijo no teu coração. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração. E até uma próxima, se assim Deus nos permitir, né? Deus nos permitindo, a gente vai aí com bastante humildade transmitir aquilo que Deus mandar, tá bom? Lembra-se que a palavra se discerne espiritualmente, tá bom? Ó, beijo para vocês. Deus abençoe.